O que me enlouqueceu primeiro não foram as vozes. Foi perceber que elas sabiam meu nome antes mesmo de eu entrar na casa. Antes de começar o relato, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Escreva nos comentários de onde você é e que dia está vendo esse vídeo. Agora, aproveite sua sessão de terror preferida. Por muito tempo, eu fui o tipo de terapeuta que acreditava que o caos do outro podia ser ordenado com paciência, escuta ativa e a técnica certa. Aprendi isso cedo com meu avô, um homem calado, mas atento, que dizia que ninguém se afoga no próprio silêncio, só nos barulhos que faz para evitá-lo. Cresci entre essas crenças. Minha mãe dizia que certas casas carregam sentimentos, como pessoas. Eu nunca levei isso a sério, até agora. Eu estava esgotado. Meus atendimentos começaram a pesar demais. Um dos meus pacientes, um adolescente calado com olhos sempre úmidos, sussurrou algo que me fez tremer. Algo que ele não tinha como saber. Algo que eu nunca contei a ninguém. Foi logo depois disso que recebi a carta do cartório. Um tio que eu mal lembrava havia morrido, e como último parente vivo, herdei sua propriedade. Uma mansão antiga no interior, isolada por árvores centenárias, cujos galhos pareciam esconder o céu. A ideia de me afastar da cidade, dos pacientes, das vozes, das minhas próprias memórias, parecia providencial. Então fui. A mansão me recebeu com um silêncio antigo. Um silêncio que parecia ter camadas. Havia algo nos corredores. Um tipo de presença. Não uma sensação de ser observado, mas algo pior. A impressão de que alguém sabia que eu estava tentando me esconder ali. A casa era fria, não pelo clima, mas por uma espécie de luto nos cantos. À noite, o silêncio se distorcia, e foi na terceira madrugada que ouvi pela primeira vez. Um sussurro vindo das paredes do quarto de hóspedes. Ele não dizia frases inteiras, apenas fragmentos, palavras soltas, como numa sessão de hipnose. Não conta para ele o que ela viu na água. A escada, ela cai sempre na terceira vez. O grito não foi dela. Eu ri, um riso seco, quase desesperado. Pensei que era o cansaço, ou alguma fuga inconsciente da minha própria crise. Mas no dia seguinte, ao reler as anotações de um antigo paciente que sofria de esquizofrenia paranoide, encontrei uma frase quase idêntica a uma das vozes que ouvi na parede. Coincidência? Eu quis acreditar que sim, mas na noite seguinte uma nova voz veio. Dessa vez suave e feminina. Você também sente culpa, Elias, como ela sentia. Ninguém sabia do nome da minha irmã, nem do acidente, nem do que eu fiz. No porão encontrei uma porta trancada com 3 fechaduras diferentes. Era feita de ferro, grossa, sem nenhum tipo de maçaneta externa, como uma cela ou um cofre, algo que claramente não deveria ser aberto ou fechado novamente. As vozes vinham mais forte quando eu passava perto daquela porta, mas eu ainda não estava pronto para perguntar por quê. A porta do porão não rangia. Isso era o que mais me incomodava. Mesmo com as dobradiças antigas e o ferro corroído por décadas de umidade, ela se mantinha muda, como se tivesse sido feita para não denunciar quem a abria, ou o que poderia sair dela. 3 fechaduras em sequência, cada uma diferente da outra. Não tinha chaves, nem sinal de que alguém tivesse tentado forçar a entrada. Passei dias evitando o porão. Comecei a manter a luz da casa acesa a noite inteira. Uma forma infantil de afastar os sussurros, que agora não vinham mais apenas à noite. Eles tinham aprendido a me seguir pelo dia, passando por entre as frestas, ecoando pelos canos, sussurrando meu nome nas vibrações das paredes. Elias, sempre com aquela entonação arrastada, quase triste, como se me chamassem não para assustar, mas para confessar. Foi nessa fase que voltei a ouvir falar do meu tio. Comecei a vasculhar papéis antigos que estavam guardados em uma sala trancada no andar de cima. Encontrei registros médicos, mas não eram dele. Eram de pessoas diferentes, com datas estranhas, algumas sem nome, apenas códigos. A maioria dos papéis estava amarelada, manchada com algo que parecia ferrugem, mas que eu sabia, no fundo, que não era. Havia relatos de surtos, convulsões, tratamentos com altas dosagens de lítio e eletrochoque,
E sempre, no canto inferior de cada página, uma assinatura ilegível, que se repetia, sempre com a mesma tinta preta, quase desbotada. E então, entre os papéis, um envelope, endereçado a ninguém, lacrado com cera vermelha. Dentro, um recorte de jornal. Mansão abandonada pode ter sido usada como hospital clandestino nos anos 60. Investigações arquivadas. A matéria era curta. Dizia que não haviam provas suficientes e que os vizinhos mais antigos afirmavam ouvir gritos de noite, mas achavam que era coisa de animal. O mais estranho é que ninguém sabia dizer quem era o dono do lugar naquela época. E agora a casa era minha. Nos dias seguintes, comecei a manter um caderno de anotações, como fazia com meus pacientes. Anotei cada frase que ouvia, cada voz. Comecei a percebê-las com mais clareza. Tinham tons, emoções, nuances. Algumas gritavam, outras apenas murmuravam, com uma melancolia que parecia me afundar em mim mesmo. E o mais inquietante, algumas diziam coisas que só poderiam ter vindo da minha própria história. Segredos que eu havia enterrado até de mim mesmo. Certa madrugada, enquanto revia essas anotações, a luz caiu. Fui buscar velas na cozinha e quando passei pela sala, percebi uma coisa estranha. Os quadros estavam todos tortos, não caídos, apenas inclinados, como se alguém tivesse passado observando cada um, com pressa, e depois perdido o interesse. E aí percebi, os quadros mostravam rostos, mas não eram da minha família. Eram pessoas comuns, com olhos vidrados e bocas semicerradas. Comecei a prestar mais atenção. Os traços, os nomes em lápis atrás das molduras, e um frio cortante subiu pela minha espinha. Eram nomes de pacientes meus, mas não os atuais. Eram de casos antigos, uns que eu já nem lembrava, gente que havia desaparecido ou simplesmente parado de responder às sessões. Alguns, eu soube depois, haviam tirado a própria vida. Sempre achei que não podia ter feito nada. Sempre me convenci de que era parte do ofício. Aceitar a impotência. Mas então ouvi, bem perto do meu ouvido, uma voz que nunca mais esqueci. Você os trouxe até aqui, Elias. Trouxe todos. Agora ouça. Eu não dormi naquela noite. Decidi abrir a porta do porão no dia seguinte. Não por coragem, mas por uma sensação de que, se eu não o fizesse, a casa faria isso por mim. Demorou horas até encontrar ferramentas que servissem. As fechaduras estavam frágeis. Era como se não resistissem mais, como se esperassem por mim. Atrás da porta, um corredor úmido e estreito se estendia sobre a casa. A luz da lanterna mal iluminava as paredes, cobertas de anotações riscadas à unha. Frases inteiras, nomes, datas. Havia cheiro de mofo, sim, mas também algo mais ácido, de produto químico ou sangue antigo. Encontrei salas, cada uma parecendo uma célula. Dentro havia cadeiras com correias de couro, mesas com bisturis enferrujados, frascos vazios de remédios descontinuados. E no final do corredor, uma sala circular com um espelho no teto, quebrado, mas ainda refletindo fragmentos do que eu era. Na parede central, em letras riscadas com força, uma frase: as palavras que não curam apodrecem. E naquele instante, entendi o que a casa queria. Não era me enlouquecer, era me obrigar a ouvir. Senti a presença deles, todos, meus antigos pacientes, os esquecidos, os falhos, os que deixaram a vida com frases interrompidas. Eles estavam ali, na estrutura, nos ossos da casa, nas palavras que nunca foram ditas. E atrás de mim, no escuro, algo respirou. Não era um sussurro, era uma confissão. A respiração atrás de mim era lenta, irregular. Parecia pesar no ar. Um som orgânico, humano demais para ser apenas imaginação, mas com algo ausente. Faltava alma naquele som. Era como ouvir alguém tentando se lembrar de como era estar vivo. Virei com a lanterna em mãos, pronto para enfrentar o que fosse. Mas não havia ninguém. Só o eco da minha própria hesitação. E mesmo assim, eu continuei ouvindo. Não com os ouvidos, mas com a memória. As vozes, antes sussurros, agora falavam com nitidez, como se tivessem me esperado anos para serem ouvidas.
Você nos deixou com palavras pela metade, Elias. Você fingiu que não viu os sinais. Você falou tanto e escutou tão pouco. Caí de joelhos ali, naquela sala circular, entre as paredes manchadas, cercado por fantasmas de vozes. Eles não me odiavam. Não era vingança o que ecoava neles. Era abandono, como se tivessem sido enterrados vivos dentro de mim. E então compreendi. A casa não era assombrada por almas. Ela era feita de palavras não ditas. Cada tijolo parecia conter uma confissão. Cada racha no reboco, um pedido de ajuda. Aquela mansão a que meu tio deixara para mim não era uma herança. Era um legado de culpas. Um santuário para o que foi reprimido. Para aquilo que os terapeutas não têm permissão de admitir. Que às vezes a escuta falha. Que às vezes nós nos quebramos junto com quem tentamos consertar. Fiquei horas ali, ou dias, não sei. O tempo deixou de existir. Passei a andar pela casa como alguém que volta a um lar doente. Abri portas que nunca notei antes. Salas escondidas atrás de estantes falsas. Encontrei diários do meu tio, páginas escritas com uma caligrafia apressada, os parágrafos sem sentido, mas com sentimentos claros. Ele falava sobre a voz dentro das vozes, sobre a mente coletiva da casa, como se estivesse sendo usado como instrumento. E finalmente, ele escreveu: não estamos tratando pacientes, estamos alimentando a casa. Cada sessão é uma oferenda. Foi ali que a pergunta que me guiava desde o início se formou de forma definitiva. Por que eu herdei esta casa? Não apenas pelo laço de sangue, isso era superficial. A casa escolhia, ela ouvia, ela chamava os que guardavam segredos demais para si mesmos. E eu, terapeuta falido, irmão culpado, homem que fugiu de sua dor sob a desculpa da escuta profissional, era o receptáculo perfeito. Meu tio não me deixou a casa. Ele passou adiante o fardo, porque só alguém como eu poderia manter a estrutura viva. E naquele momento, compreendi também o maior segredo. As vozes sabiam sobre meus pacientes, porque de alguma forma, a casa ouvia através de mim. Durante anos eu havia trazido seus traumas até aqui. Cada consulta, cada relato, cada lágrima silenciosa, tudo isso entrava em mim. E a casa, em seu silêncio, escutava através das minhas memórias. Absorvia, armazenava. Ela era uma extensão do meu inconsciente. Ou talvez eu fosse uma extensão dela. O que me enlouqueceu primeiro não foram as vozes. Foi saber que elas existiam antes de mim e que me esperavam. Talvez desde a infância. Talvez desde o primeiro momento em que tentei calar o que não podia ser dito. Na última noite, desci novamente até a sala circular. Sentei na cadeira de ferro no centro da sala. Levei comigo o gravador antigo que achei entre os pertences do meu tio. Liguei. E então, pela primeira vez, eu falei. Não como terapeuta, mas como paciente. Contei sobre minha irmã, sobre o lago, sobre o dia em que ela correu, tropeçou e bateu a cabeça na pedra. Contei como fiquei parado, sem gritar, sem pedir ajuda. Porque eu era uma criança, porque eu achei que ela estava brincando. Porque quando percebi, já era tarde. Contei sobre como minha mãe me olhou nos olhos, nos dias seguintes, e nunca perguntou nada. Porque ela também sabia. E como anos depois, eu escolhi uma profissão onde pudesse silenciar esse grito que ficou preso. Quando terminei, o gravador parou sozinho. As vozes cessaram, não por raiva, mas por alívio. A casa, pela primeira vez, ficou muda. No dia seguinte, as fechaduras da porta do porão estavam trancadas novamente, sozinhas. Subi, abri todas as janelas. A luz entrou. A poeira dançou como se celebrasse algo. E eu entendi, a casa não queria me destruir. Ela queria que eu ouvisse o que guardei por tempo demais. E que, de alguma forma, libertasse aquilo que outros deixaram aqui dentro também. Saí da mansão naquela manhã. Não a vendi, não a queimei. Ela continua lá, silenciosa, esperando por alguém que tenha coisas demais a esconder. Hoje voltei a atender, em um consultório pequeno, sem janelas, sem quadros. Mas quando um paciente fala algo que me lembra da casa, às vezes, por um segundo, eu ouço um leve sussurro. Você está ouvindo direito desta vez, Elias? E então eu escuto.
de verdade. Está gostando do vídeo? Deixe seu comentário. Seu apoio é muito importante para o canal. Agora vamos para o próximo relato. Ninguém me avisou que o silêncio podia gritar tão alto. Antes de tudo isso, antes dos quadros, dos sonhos e das feridas, eu acreditava que a dor era algo que se podia transformar. Foi isso que minha avó sempre disse. Ela pintava quando meu avô batia nela. Dizia que a arte era um filtro, uma represa. Melhor deixar a dor escorrer pelo pincel do que pelos olhos. Meu pai achava isso fraqueza. Cresci ouvindo que homens não se escondem atrás de telas, mas enfrentam a vida como ela é, crua, barulhenta, indomável. E então casei com Clara. O divórcio foi um incêndio lento. Não houve traição, apenas palavras malditas. Silêncio demais entre as discussões. O tipo de silêncio que não acolhe, mas julga. No fim, ela me deixou com meia casa, um estúdio vazio e um eco constante de tudo que não dissemos. Foi num site obscuro de aluguel de temporada que encontrei a mansão. O anúncio era simples: residência artística disponível. Isolada, histórica, ideal para reflexão. E havia uma foto, a fachada de pedra coberta por eras, janelas estreitas como olhos de alguém que desconfia de tudo. A mobília vinha inclusa. O preço era absurdamente baixo. Não perguntei por quê. A primeira noite foi silenciosa. Não o tipo de silêncio normal. Era um silêncio concentrado, pesado, como se a casa o destilasse, como se até as paredes estivessem esperando para ver o que eu faria. Foi no segundo dia que percebi os quadros. Retratos emoldurados por madeira negra, pendurados por toda parte. Homens, mulheres, crianças, todos elegantemente vestidos, talvez de séculos passados, mas todos com uma estranha ausência. Nenhum deles tinha boca. Onde deveria haver lábios, dentes, sorrisos, havia apenas pele lisa, como cera derretida e esticada. Tentei rir. Achei que era alguma excentricidade do antigo dono. Mais tarde descobri o nome dele. Ezra Montalvo, um colecionador. Excêntrico, recluso. Morreu há 7 anos, sozinho na mesma casa. Na terceira noite tive o primeiro sonho. Não sei se posso chamar de sonho. Era escuro, escuro de um jeito que fazia doer. E eu sentia mãos em meu rosto, dedos puxando meus lábios para baixo, tentando apagá-los. E ao fundo, alguém dizia sem som: "Você vai se acostumar." Acordei suando e com algo quente no travesseiro. Sangue. Havia pequenos arranhões ao redor da minha boca, como cortes de unha. Eu queria ir embora, mas no dia seguinte, os quadros estavam diferentes. Um deles, o maior, no corredor do segundo andar, parecia olhar diretamente para mim, como se os olhos se movessem. Cheguei perto, juro que ouvi algo, um leve farfalhar, como papel amassando. Encostei o ouvido na moldura e ouvi uma respiração. Decidi que ia retirá-lo da parede, queimá-lo talvez. Mas quando voltei com ferramentas, o quadro já não estava lá. Estava no meu quarto, na mesma parede, mesmo ângulo. Só que agora o retratado estava com a cabeça levemente inclinada, como se tivesse escutado meus pensamentos. E foi aí que notei. A pele onde deveria estar a boca estava mais fina, esticada, como se por trás dela algo se mexesse. Naquela noite, coloquei uma cadeira contra a porta e dormi com a luz acesa. E sonhei de novo. Desta vez havia mais gente. Uma fila de figuras, todas sem rosto, caminhando em direção a um altar. E acima do altar, uma inscrição entalhada em pedra. A dor fala, o silêncio liberta. Acordei com a boca doendo. Mais cortes, mais profundos. Pensei em fugir, mas algo me puxava. Uma sensação que não sei descrever. Como se a casa estivesse à beira de me contar algo. Como se eu tivesse começado um quadro e agora precisasse terminá-lo. A sensação era clara, aguda. Eu não podia sair. Ainda não. Não era medo. Era incompletude. Como quando se rasga uma tela pela metade e sabe que precisa refazê-la do zero. A casa havia me aberto uma pergunta e até então, cada noite vinha com uma resposta torta, sussurrada entre sonhos e carne. Talvez eu estivesse ficando louco.
Ou talvez estivesse finalmente ouvindo. Na manhã seguinte, fui até a biblioteca da mansão. Era um aposento amplo, com o teto abobadado e prateleiras que iam até o alto como paredes vivas. Lá, em meio a livros de arte, filosofia e curiosidades macabras, encontrei um diário. A lombada era de couro, gasto pelo tempo. Não havia título. Na primeira página, uma caligrafia limpa e firme. Ezra Montalvo. Memórias para além da voz. Meu coração deu um salto. Nas páginas seguintes, ele contava, com um entusiasmo quase febril, suas descobertas. Ezra acreditava que toda dor humana era uma reação ao som, que o trauma nascia das palavras malditas, das verdades ditas tarde demais, dos gritos presos na garganta. Segundo ele, o som era um erro evolutivo. Escreveu sobre um grupo, a Fratria do Vazio, um círculo de pensadores, artistas e místicos que pregavam a erradicação da linguagem falada. Um trecho me arrepiou. Aprendemos que, ao silenciar a boca, libertamos a mente do peso da narrativa. É no silêncio absoluto, aquele que vai além da ausência de som, que se encontra o que chamamos de estado branco. Lá não há lembrança nem dor, só existência pura. Era um culto do silêncio. No fim do diário havia uma anotação estranha, como se fosse escrita em estado de transe. Os retratos são portais. Suas bocas não foram apagadas, foram seladas. Cada um que entra nesta casa, se escuta com atenção, poderá ouvi-los sussurrando de onde ninguém mais fala. Eles não querem partir, eles querem companhia. Naquela noite, não dormi. Deitei com o diário no peito, fitando o teto. Por volta das 3 da manhã, ouvi o primeiro som real desde que chegara à mansão. 3 batidas na porta do meu quarto. Não fortes, não impacientes. 3 toques educados. Levantei devagar. A cadeira ainda estava encostada na porta. Olhei pelo olho mágico. Nada. Mas quando tirei a cadeira e abri a porta, um dos retratos estava ali, no chão, encostado na parede, como se tivesse sido colocado ali com cuidado. Não sabia dizer qual era. O rosto, mais aliviado agora, como se sorrisse por dentro, me parecia vagamente familiar. Mas não havia como. Eu nunca vira aquela pessoa. E ainda assim os olhos falavam algo. Me convidavam. Voltei para dentro e fechei a porta. Dormi. E sonhei com Clara. Ela estava naquele mesmo corredor de retratos, com o rosto borrado, não sem rosto, mas como se alguém tivesse passado pincel com solvente sobre seus traços. Quando tentei falar com ela, minha voz saiu distorcida, como se eu gritasse dentro d'água. Ela se virou para mim, colocou os dedos sobre os próprios lábios e murmurou sem som. Se você me amasse, já teria entendido. Acordei com uma dor insuportável na mandíbula. Corri para o banheiro. Na luz fria do espelho, vi que os cortes haviam se aprofundado. Mas não era só isso. Havia um leve inchaço nas bochechas, como se algo, ou alguém, tivesse tentado abrir minha boca à força e depois selado de volta com pressa. Passei o dia inteiro evitando os retratos. Tranquei as portas, cobri os espelhos. Mas cada vez que olhava para uma parede, era como se eles me encarassem de algum lugar. E os quadros continuavam se movendo, mudando de lugar, reaparecendo onde não deveriam. Eu comecei a notar outra coisa. As janelas não abriam mais, nem as portas que davam para fora. Nenhuma tranca parecia funcionar como antes. Era como se a casa respirasse, como se soubesse que eu estava perto de entender algo e me segurasse um pouco mais. Foi nesse ponto que comecei a escutar. Não com os ouvidos, mas dentro da cabeça. Sons sem palavras, como vozes abafadas por véus de carne. Sussurros que pareciam vir das molduras, de dentro dos quadros. Voltei à biblioteca. Examinei cada retrato em detalhes. E foi então que encontrei o segundo diário, escondido atrás de um painel falso. Nele, Ezra relatava as últimas semanas antes de morrer. Falava de visitas noturnas, de figuras sentadas à beira da cama, de um ritual final, o qual não descrevia com clareza, mas deixava pistas. A boca é a última fronteira. Quando ela se cala, por dentro e por fora, o mundo se revela como ele é, quieto, eterno, sem dor. Estou pronto para o passo final. Se você lê isso,
é porque a casa te escolheu. Ela não abre para qualquer um. Na última página, uma frase rabiscada várias vezes como um mantra. Não fale, não lute, não tema. Depois disso, algo em mim cedeu. Fui até o retrato do corredor. O maior, o primeiro que vi. Olhei nos olhos dele por longos minutos. E finalmente ele piscou. Não estou mentindo. O retrato piscou, uma única vez. Depois, senti algo diferente. Um alívio. Como se por um segundo tudo fizesse sentido. Como se Clara tivesse sido um erro necessário. Como se eu estivesse mais próximo de uma verdade que os outros jamais tocariam. É difícil explicar. Mas naquele instante percebi que talvez eu nunca mais saísse dali. E que no fundo uma parte de mim já não queria. Porque pela primeira vez desde que tudo começou, desde antes mesmo do divórcio, eu estava em paz. Silenciosa, desconfortável, assustadora paz. Desde que Ezra piscou para mim, ou o retrato dele, algo mudou. Não apenas na casa, em mim, os sussurros ficaram mais nítidos. Não eram mais ruídos sem forma. Eles tinham cadência, intenção, vozes sem língua tentando dizer o indizível. Às vezes vinham enquanto eu pintava, como se corrigissem meu traço. Outras, quando eu comia, o que se tornou raro, sussurravam: você ainda está preso ao ruído. Como se o ato de mastigar fosse uma afronta ao culto que agora me cercava em cada parede. E as feridas? As feridas não doíam mais. Uma linha fina havia se formado entre meu lábio inferior e o queixo, como um sorriso costurado. Toda manhã, mais um pequeno corte aparecia. Preciso simétrico. A pele ao redor estava começando a endurecer, como cera velha. Me olhava no espelho e via outro homem, menos expressivo, mais calmo, como os retratos. No fundo, eu sabia, estava me tornando um deles. Mas o mais estranho é que isso não me apavorava mais. Me fascinava. Um dia, enquanto andava pelos corredores, agora já íntimo dos retratos, como quem caminha entre colegas silenciosos, vi algo novo. Uma moldura menor, sem imagem. Apenas fundo negro como um espelho escuro. E ali, pela primeira vez, vi meu próprio reflexo. Mas minha boca havia sumido. A pele ainda estava ali, intacta, mas lisa. Sem lábios, sem dentes, sem entrada. E por um instante não senti pânico. Senti tranquilidade. Um tipo de conforto que só se sente no fundo de um lago, quando tudo é peso e pressão, e o mundo lá fora parece distante. Mas quando pisquei, meu reflexo não piscou de volta. Foi assim que percebi. O quadro não mostrava como eu estava. Mostrava o que eu seria. Aquilo foi um alerta. Um fio de lucidez puxado pela memória de algo esquecido. Algo dito, não sonhado. Clara. Lembrei da última coisa que ela me disse no mundo real. Antes do divórcio, antes da mansão, antes de tudo começar a ruir. Você se esconde em tudo que cria. Um dia vai acabar sendo só as sombras que pinta. Na hora eu rira. Achei dramático. Agora via que era profecia. Eu era só sombra. Eu estava me dissolvendo no silêncio. Peguei minhas coisas. Decidi sair. Mas as portas não existiam mais. Onde havia entradas, só havia paredes lisas. Como se a casa estivesse apagando os traços da arquitetura, como fazia com as bocas dos quadros. No desespero, voltei à biblioteca. Revisitei os diários. Procurei por brechas, saídas, rituais que pudessem desfazer o que Ezra começara. E encontrei uma única página arrancada, escondida dentro de um livro de anatomia humana. Nela, havia apenas uma frase. A única maneira de sair é lembrar quem você era antes de ouvir. A lembrança me atingiu como um soco. O menino que via a avó pintar para esquecer a dor. O jovem que acreditava que a arte era um grito disfarçado. O homem que usava a pintura para dizer o que não sabia verbalizar. Minha avó sempre esteve nas minhas mãos. Corri para o estúdio da mansão. Minhas telas ainda estavam lá, brancas como olhos vazios. Peguei pincéis, tintas e comecei a pintar. Não quadros elegantes, não retratos sem boca. Pintei memórias, pintei Clara rindo, com todos os dentes à mostra. Pintei minha avó com os dedos sujos de tinta. Pintei meu próprio rosto como ele era antes. Imperfeito, barulhento, humano.
Enquanto pintava, algo vibrava na casa. As paredes tremiam, os quadros, todos eles, começaram a escorrer tinta. As bocas voltavam, uma a uma, abertas em gritos surdos. Era como se a casa sentisse dor, como se as vozes tivessem sido libertadas à força. A mansão chorava. Luz invadiu o teto. As janelas, por fim, racharam. E então, silêncio. Não o mesmo de antes. Não o silêncio que sufoca, mas o outro, o real. O silêncio depois do grito. Acordei do que só posso descrever como um transe. Estava do lado de fora, no jardim. As árvores balançavam. O sol nascia. A mansão estava atrás de mim, mas parecia menor, menos viva. Na boca, ainda sentia o gosto do sangue seco. No queixo, as marcas estavam lá, mas minha boca estava intacta. Falei em voz alta. Clara! Meu som saiu rouco, fraco, mas saiu. Eu havia voltado. Hoje, meses depois, continuo pintando. Não contei essa história para ninguém. Como explicar? Mas às vezes, quando fecho os olhos no meio da madrugada, ouço um leve sussurro atrás da tela do quadro inacabado na sala. Não escuto palavras, apenas uma presença, como se alguém lá do outro lado da tinta esperasse que eu pintasse de novo. Mas eu não pinto mais silêncio, nem sombras. Agora eu pinto o som, porque eu sei o que acontece quando a gente deixa de se ouvir. E eu nunca mais quero esquecer minha voz. Antes de irmos para o próximo relato, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. É um prazer ter você aqui. Agora curta o momento ouvindo o próximo relato. Se uma casa pode sonhar, então a mansão Elbert sonha com a nossa dor. Sempre fui o cético do grupo. Aquele que ria nas gravações quando alguém achava que tinha ouvido sussurros ou captado um campo eletromagnético estranho. Fui criado assim, com os pés no chão. Meus pais diziam que fantasmas são só histórias para fazer crianças dormirem cedo. Meu avô, no entanto, tinha outra ideia. Ele costumava repetir uma frase antes de dormir. Não é o que você vê que te leva, é o que você sente. Na época, eu achava que era mais uma de suas confusões de velho. Hoje não tenho tanta certeza. Nos tornamos conhecidos no YouTube por caçar o que supostamente não existe. Vídeos bem editados, sustos exagerados, cliques garantidos. Mas havia algo diferente na proposta que recebemos daquela vez. Um e-mail anônimo, um link com uma planta da casa e uma frase solta no final da mensagem. Vocês não vão sair iguais. A mansão Elbert. Construída no final do século XIX, abandonada desde os anos 70 e envolta em uma história perturbadora. Todos que tentaram viver ali desapareceram. A polícia sempre dizia que eram casos de fuga, suicídio, até cultos estranhos. Mas a cidade sussurrava outra coisa. Diziam que a casa engolia quem ousava dormir em seus cômodos, que não havia corpos porque a mansão alimentava-se deles. Chegamos lá ao anoitecer. Eu, Júlia, nossa médium autoproclamada, Marcos, o técnico de som, e Caio, que segurava a câmera como se fosse uma extensão do braço. Passamos o dia preparando os equipamentos, mapeando os andares, rindo nervosamente. Era só mais uma gravação, dizíamos. Nada de novo, até encontrarmos a porta. Ela estava no fim do terceiro corredor do andar superior. O número marcado em tinta vermelha, 313. Estranho porque a planta que recebemos não indicava mais de 200 quartos. E, no entanto, ali estava ele, trancado, sem maçaneta, como se tivesse sido lacrado por dentro. E era estranho, não só por estar fora de lugar, mas porque nenhum de nós lembrava de tê-lo visto nas primeiras explorações da casa. Júlia ficou pálida. Disse que sentia algo lá dentro. Algo antigo. Algo com fome. A noite caiu como um manto pesado. Começamos as gravações formais. Brincadeiras, registros com termômetros, detectores de movimento. A rotina. Mas em cada plano, em cada tomada, a porta 313 estava ali no fundo. E Caio, sem perceber, parecia ser puxado por ela. Toda hora o via apontando a câmera em sua direção, até que por volta das 2 horas, ele sussurrou algo que ainda ecoa na minha cabeça. A porta está aberta agora.
Corremos até o corredor. E era verdade. O 313 estava entreaberto. Um vento gelado escapava da fresta, como se o próprio ar estivesse sendo sugado de dentro da casa. Júlia se recusou a se aproximar. Disse que algo saiu quando a porta se abriu, mas não explicou o quê. Caio já estava entrando com a câmera. E foi ali, naquele instante, que ouvi minha mãe. Não um som parecido com a voz dela. Não uma gravação. Era ela, do outro lado da porta, sussurrando meu nome do jeito que só ela fazia quando eu era criança. Só que minha mãe morreu há 6 anos. As luzes piscaram, o ar ficou denso e a casa parecia respirar. As paredes gemiam, não com som de madeira velha, mas como se a casa tivesse costelas. Como se cada tijolo tivesse um pulmão sufocando debaixo de camadas de tempo e escuridão. Caio cruzou a soleira do quarto 313 sem hesitar. O resto de nós ficou paralisado. A lanterna dele desenhava sombras trêmulas nas paredes internas, que pareciam diferentes. A madeira dali não era apodrecida como o restante da casa. Era nova, quase viva. E havia algo mais, nenhuma poeira. Como se alguém tivesse limpado tudo horas antes. Ou talvez, como se o quarto fosse usado, recente, ainda quente. Mãe! Minha voz saiu sem que eu tivesse consciência. Júlia se virou para mim, olhos arregalados. Você também ouviu? Ela sussurrou. Aquela voz, aquela presença reconfortante e sufocante ao mesmo tempo. Minha mãe morreu de um aneurisma enquanto dormia. Lembro do telefonema. Lembro de gritar e quebrar um copo de vidro com as mãos. Lembro do silêncio absoluto que pairou depois. Mas agora, ela me chamava, no quarto 313, como se o tempo não tivesse avançado. E então a porta se fechou. Caio ficou lá dentro. Corremos até ela, empurramos, chutamos, gritamos seu nome. Nada, silêncio. Júlia colou o ouvido na madeira e ficou pálida. Ele está falando com alguém, murmurou. E ele está rindo, mas não é feliz. Ficamos parados por minutos, talvez horas. Marcos bateu com uma lanterna na porta sem sucesso. Até que, de repente, ela se abriu sozinha, como se nunca tivesse sido trancada. Caio estava sentado no centro do quarto, sorrindo, a câmera caída no chão. Seus olhos estavam vidrados, fixos num ponto vazio no teto. E ele repetia como um mantra. Eu a vi, ela me ama, ela me ama, ela nunca me deixou. Tentamos tirá-lo dali, mas ele resistiu. Dizia que não podíamos separá-lo da mãe dele, que ela o tinha perdoado, que agora estava tudo bem. Caio foi o primeiro. Levamos horas para convencê-lo a sair do quarto. E mesmo assim, algo saiu com ele. Na gravação da câmera, mais tarde naquela noite, vimos algo que nos gelou. No canto do quarto, escondida na penumbra, uma figura parada, feminina, sem rosto, mas com o mesmo colar de madrepérola que a mãe de Caio usava. Foi quando as coisas começaram a apodrecer. E não estou falando da casa. Marcos começou a se afastar do grupo. Sussurrava sozinho, ficava encarando paredes vazias. Um dia antes, ele era o cético número 2. Agora ele murmurava que precisava se confessar, que seu pai o observava do escuro, que a mansão sabia. Júlia tentava manter a sanidade. Dizia que o quarto 313 não era apenas um lugar físico, mas uma espécie de ferida na estrutura da casa. Um ponto onde a realidade era mais fina, mais maleável, e que algo antigo, vivia ali, à espera de brechas emocionais. A casa não quer corpos, disse ela, quer sentimentos, amor não resolvido, luto mal enterrado. É disso que ela se alimenta. Eu queria não acreditar, mas então vi meu avô, na cozinha, às 3 da manhã. Ele fritava ovos do mesmo jeito que fazia quando eu era pequeno e passava os fins de semana com ele. Estava mais jovem, os olhos brilhando. Fica mais um pouco, ele disse, me olhando como se nunca tivesse morrido naquela cama de hospital. A casa vai cuidar de você. Fugi. Me tranquei no banheiro, me encostei na banheira de ferro, tremendo como uma criança. Quando olhei no espelho, não vi meu reflexo. Vi o rosto da minha mãe. Só que não era bem ela.
O olhar era vazio, faminto. Na manhã seguinte, Marcos desapareceu. Só restavam suas roupas, dobradas cuidadosamente no sofá da sala principal. Um bilhete em cima. Fui perdoado. Não me procurem. O tempo se distorcia. Júlia dizia que estávamos ali há 2 dias. Minha câmera indicava que era o 5º. E à noite, o quarto 313 respirava. Seu batente inchava e desinchava, como se tivesse pulmões. E sempre, sempre havia vozes lá dentro, uma diferente para cada um de nós. Eu tentei confrontar Júlia, exigir que saíssemos, mas ela já tinha começado a mudar também. Falava com o vazio, tocava o ar como se segurasse mãos invisíveis. Dizia que a casa estava mostrando verdades. E aí, finalmente, ela entrou no quarto. Fui atrás. Dentro, o ar estava quente, como uma febre. Júlia chorava, abraçada a algo que eu não podia ver. Murmurava o nome de um irmão morto que ela nunca mencionara. E atrás dela, sombras se moviam, formando rostos. Rostos amáveis, familiares, distorcidos, dobrados em ângulos que a natureza jamais permitiria. Por que isso está acontecendo? Perguntei ao nada, tentando sufocar o pânico. E uma voz, calma, baixa, feita da soma de todas as pessoas que eu já amei, respondeu: porque você abriu a porta. A voz, aquela mesma que parecia vir de dentro do meu peito, ecoava pelo quarto 313, como um sussurro que se tornava um rugido dentro da minha mente. Porque você abriu a porta. Eu não precisava olhar para entender. A mansão já não era mais um prédio abandonado. Era uma fera viva, faminta, que se alimentava de cada pedaço do que éramos. De nossos medos, nossas perdas, nossas amarras invisíveis. E aquela porta, a porta era seu estômago. Eu tremia tentando me afastar, mas minhas pernas pareciam presas a um cimento invisível. Júlia ainda estava ajoelhada, abraçada ao nada, mas sua voz cortou o silêncio. Ela se alimenta do que mais amamos, disse com um fio de voz. Quando abrimos o 313, soltamos isso para dentro dela. Ela tomou nossas memórias, nossos afetos, e agora se transforma neles para nos atrair, para nos prender. Um vulto apareceu atrás dela, a forma indistinta de seu irmão, que eu vi na gravação antes. Só que dessa vez ele falava com a voz suave da infância. Vem, Júlia, não tenha medo. Ela se virou para ele, um sorriso triste, os olhos inundados de lágrimas. Eu te amo, eu sempre amei. Então o vulto se desfez, mas Júlia não levantou. O quarto parecia puxá-la para dentro das sombras. Tentei alcançá-la, mas uma força invisível me empurrou para trás. Foi aí que entendi. A casa não quer destruir, ela quer manter. Quer prender para sempre os pedaços que lhe alimentam. E aqueles pedaços eram as pessoas que mais amamos. Eu estava sozinho agora. Marcos, Caio, Júlia, todos presos em versões distorcidas das pessoas que eles não podiam ou não queriam deixar ir. Seus entes queridos, ressuscitados pela mansão para manter sua presença viva. Meu coração se apertou. Eu não podia deixar que aquilo acontecesse comigo. Não podia. Foi quando vi a última figura, minha mãe, a verdadeira, não a espectral e faminta que me chamava do começo da noite, mas a minha mãe real, sorrindo, com o mesmo calor da minha infância. Ela estendeu a mão, convidando-me para um abraço. Venha, disse com a voz doce, quase humana. Por um momento pensei em ceder, deixar o sofrimento acabar, ser engolido pela nostalgia e pela falsa segurança. Mas lembrei das palavras do meu avô. Não é o que você vê que te leva, é o que você sente. E ali, naquele momento, eu senti o vazio por trás daquele sorriso, a ausência de vida, a sede insaciável que corria nas veias daquela casa. Eu não podia entregar minha alma para uma mentira. Então gritei. Não um grito de medo, mas de luta, de resistência, de recusa. Isso não é real, berrava tentando me libertar das correntes invisíveis. E a casa respondeu. As paredes tremiam, o chão rangia e aquela figura da minha mãe se desfez em sombras. O quarto 313 começou a se fechar. A luz desaparecia como se alguém desligasse o mundo. Corri.
Corri por corredores que pareciam se alongar para sempre. A mansão lutava para me manter ali, para me prender em seus braços famintos. Mas eu não ia deixar. No último instante, antes que o corredor desaparecesse em escuridão total, vi a luz do sol da manhã entrando pela porta principal, que eu não havia trancado. Saí cambaleando, engasgado, olhos ardendo de lágrimas e fumaça de memórias queimadas. Lá fora, a cidade parecia calma, indiferente ao pesadelo que eu vivi. Desde aquele dia, o grupo está destruído. Nunca mais ouvimos falar de Marcos, Caio ou Júlia. Eu me afastei da caça-fantasmas, porque sei que algumas portas não devem ser abertas. Algumas histórias não devem ser recontadas. Mas a pergunta que me persegue, a que me acorda no meio da noite, é esta: o que é que a mansão Elbert realmente quer? Agora eu sei, não quer almas, quer amor. Quer o laço invisível que nos prende aos que partiram. Ela engole não corpos, mas as nossas emoções mais profundas. Alimenta-se do vazio que tentamos preencher, do amor não vivido, do perdão não dado, do luto que não acaba. E quando você abre a porta 313, abre também essa ferida, dando a ela o poder para criar um mundo onde essas emoções são reais, até você se perder nele. Eu saí vivo, mas a mansão me pegou, dentro de mim, porque agora, onde quer que eu vá, eu ouço a voz da minha mãe chamando. E eu sei que se um dia eu ceder, ela vai me puxar de volta para o quarto que nunca se fecha. Algumas histórias nunca têm respostas claras, e talvez seja isso que mais assuste. Para ouvir mais histórias como essa, inscreva-se no canal, curta o vídeo e prepare-se para o próximo relato.